Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super aula para vocês, uma aula com bastante energia, uma aula com bastante conteúdo, uma aula objetiva, uma aula que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua aprovação. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. O assunto chama-se diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. Olha aí, eu mandei a primeira informação para vocês. Ó, 3 coisas. O nome da aula chama-se diagrama de Ishikawa, né? Diagrama de causa e efeito. Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou conhecido também como espinha de peixe, são os nomes mais populares. E nessa aula nós vamos ver também um nome alternativo que tem sobre o diagrama de causa e efeito. Gente, estamos estudando o quê? As ferramentas da qualidade. Gente, papo reto com vocês. Quando o examinador coloca lá no edital, no conteúdo programático a ser cobrado, tá? Manda lá, olha só comigo, ó, gestão da qualidade. Pode ter certeza que 80% das questões vão versar sobre as ferramentas da qualidade. E o LAC, concurso, professor Luiz Antônio, eu estou gravando cada uma das ferramentas. Professor, gráfico de Pareto. Cara, com certeza, vai ter uma aula. Professor, 5W2H, vai ter outra aula, e assim por diante. Aula de hoje, diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, né? Vamos lá, quero explicar para vocês o seguinte, isso aqui, primeira coisa. O que é isso? É uma ferramenta da qualidade total, certo? É uma ferramenta. Professor, nós vamos estudar o que serve, para que serve, como utiliza essa ferramenta? Com certeza. E, principalmente, como que esse assunto é cobrado em sala de aula, ok? Quero explicar para vocês o porquê do nome Ishikawa. Para quem já assistiu a nossa aula de introdução à qualidade total, uma aula muito importante, esse Ishikawa é o sobrenome do senhor Kaoru, né? Então, Kaoru Ishikawa, o japonês, um dos pioneiros da qualidade total no Japão, ele, em 1943, desenvolveu o diagrama de causa e efeito, conhecido também como diagrama de espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe, né? Professor da Universidade de Tóquio, Ishikawa publicou vários livros, né? E veio a falecer em 1989, né? Eu digo com toda certeza que ele tem aí uma grande contribuição no processo de qualidade total. Essa ferramenta, sem dúvidas nenhuma, é uma das ferramentas mais utilizadas e mais aplicadas na gestão da qualidade. E, com certeza, se ela é mais aplicada na gestão, lá efetivamente no exercício das atribuições, ela tem que ser uma das mais cobradas também nas bancas de concurso público. Bacana? Então, muito importante esse assunto aí, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Olha aí, eu gosto de enriquecer nossas aulas com bastante exercício. Ó, 3 minutos de aula. Você já tem informações para acertar um monte de questões de concurso. Comigo aqui. Ó, vem comigo aqui. Líquido iguais, Ciências Gran Rio, 2013, cargo de analista. O diagrama de Ishikawa é também denominado diagrama, ó, fácil, né? Ó, espinha de peixe. Então, o aluno que sabe que esse diagrama de Ishikawa também é conhecido como diagrama de causa e efeito e também é conhecido como espinha de peixe, ele acertava essa questão, tá? Temos mais um nome alternativo chamado fishbone, né? Fishbone também é um nome que pode ser utilizado para denominar o diagrama de espinha de peixe. Então, é uma questão fácil, tá? Concurso tem muitas questões fáceis, mas vamos falar aqui, o que é SWOT? SWOT é uma ferramenta utilizada lá no planejamento estratégico, ok? Brainstorm, tempestade de ideias, também é uma ferramenta da qualidade, nós vamos estudar. DELP é outra ferramenta, utilizada mais ferramentas aí para a parte de tecnologia, né? E gráfico de Pareto é outra ferramenta da diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto também é outra ferramenta da qualidade. Mas o diagrama de Ishikawa diz respeito diretamente à espinha de peixe, ok? O que é diagrama de Ishikawa? O que é isso? É o quê? É uma ferramenta da qualidade. Professor, a ferramenta da qualidade utiliza o famoso ciclo PDCA, ok? Ciclo PDCA. Ou seja, o examinador, ele quer saber de você o seguinte, primeiro, durante a execução do ciclo PDCA, ele pode querer saber de você
se você sabe em qual momento que se utiliza o diagrama de Chikawa. Vamos lá, vamos analisar, né? Então, nós temos aqui 4 fases, né? Ó, planejamento, execução, checagem e agir corretivamente, ok? Então, ele pode falar o seguinte, olha só, cara, o diagrama de Chikawa, ele é utilizado na fase do C, certo ou errado? Errado. Professor, é na fase do A, é na fase do D? Vamos lá, vamos analisar. Na fase do P, você tem que elaborar o quê? Um planejamento, não é isso? Para você elaborar um planejamento, lembra lá da metodologia do MASP? O que você faz? Você faz identificação do problema. Você faz uma análise do fenômeno, ou seja, observações. Você analisa o processo. O que é analisar o processo? Analisar o processo significa dizer o seguinte, que você vai, olha só, analisar as causas possíveis do problema e seus efeitos. Olha só, análise do processo. Você vai analisar as causas possíveis do problema e os seus efeitos. Professor, diagrama, causa e efeito. Pronto. Então, outra informação importante. Tá? Predominantemente, o diagrama de causa e efeito é utilizado no ciclo PDCA na fase do P. Na fase do P. Ok? Tudo bem. Tá. Falando agora em si do diagrama de Chikawa. Diagrama de causa e efeito. Eu pergunto para você. Efeito de quê? Causa de quê? E aí, gente? Né? Efeito de quê? Causa de quê? É desse cara aqui, ó. Ó, olha só, presta atenção. Ó, problema. Qual que é o conceito de problema da administração? Problema é um resultado não desejado. Problema é um resultado não desejado. Professor, eu quero exemplos de problema, professor. Tudo bem, vamos lá. Tá? Exemplo de problema. Chegou, vou dar um exemplo muito utilizado na Quadrado Total. Tá? Uma indústria não, uma empresa, uma transportadora, tá? que transporta mudanças residenciais, faz entregas de encomendas de empresa, né? Então, uma transportadora, né? Transportadora, ok. E essa transportadora está com problema, sabe que não está dando os resultados, aí o gerente lá dos transportes, mas qual que é o nosso problema? Pergunta para a equipe, né? Professor, doutor, o nosso problema é falta de caminhão. Doutor, o nosso problema é falta de caminhão. Nosso problema, professor, é falta de motorista, doutor. Nosso problema é isso. Não. Aí o cara pergunta, será que isso aí é o nosso problema? Será que o nosso problema realmente é a falta de caminhão? Aí o cara, sabiamente, o cara conhecedor da metodologia, fala, não, pessoal, tá? O nosso problema não é a falta de caminhão. O nosso problema é a não entrega da mercadoria no prazo acordado. Esse é o nosso problema, certo? Agora, para chegar nesse problema, nós temos o quê? Um rol de causas, olha só, né? Ou seja, vários tipos de causas que produzem esse problema. Tá? Então, na gestão da qualidade, diz o seguinte, para que você elimine esse problema, tá? Para que você elimine esse problema, você tem que eliminar as causas. E esse problema, que esse resultado não desejado, ele vai ter um cara chamado de efeitos. Né? Voltando um pouquinho na situação lá da empresa, da transportadora, um cara chegou e falou assim, não, professor, não, doutor, falou, o nosso problema é cliente insatisfeito. Cliente insatisfeito, por quê? Porque não recebeu a mercadoria dele no prazo acordado, no prazo combinado, no estipulado. O não recebimento da mercadoria no prazo acordado é o quê? É um efeito do problema. A falta de caminhão, não sei se tem falta de caminhão, né? É o quê? É uma causa? Sim, pode ser uma causa, mas eu não sei se a falta de caminhão é uma causa. Professor, por que está faltando o caminhão?
Porque nós temos 60% da frota parada. Então, olha só, causa do problema. Ó, problema central. Não cumprimento dos prazos da entrega. Tá? Uma causa, 60% da frota parada. Por que está parada? Por falta de manutenção. Né? Por manutenção corretiva. Tá lá, parou, quebrou alguma peça, manutenção corretiva. Então, você tem esse sujeito aqui. Então, esse aqui é uma causa do problema. Para você resolver o problema, você tem que eliminar essa causa. E o diagrama de Ishikawa, ele vem de forma científica, de forma metodológica, é uma ferramenta de mapeamento de análise de processo, uma ferramenta que vai identificar as causas. Vocês sempre têm que lembrarem disso, não só para a prova, mas para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, no exercício das suas atribuições, das suas tarefas. É o seguinte, só existe uma maneira de você resolver o problema, tá? É na origem. Todos os problemas são consequências de causas. Então, para que você resolva o problema, você tem que resolver eliminar as causas do problema. Então, essa é a filosofia do diagrama de Ishikawa, essa é a filosofia do diagrama causa e efeito a forma de espinha de peixe. Bacana? Entenderam? Então, para isso que serve, tá? Para isso que serve essa fabulosa metodologia, essa fabulosa ferramenta aí chamada de diagrama de Ishikawa. Fechou? Causas, né? Então, causas, problema, efeito. Ok? Isso aqui é muito importante. Aqui você vai utilizar esse conceito que eu acabei de passar para vocês em muitas das ferramentas da qualidade total. Muitas das ferramentas, não somente essa, né? Então, é o seguinte. Então, você sabe, causa e efeito do quê? Do problema. Então, é predominantemente aonde que deve ser utilizada essa ferramenta no ciclo PDCA? No tal do P, do planejamento. Pegou? Você acertou? Entendeu? Tenho certeza, cara, que você não vai esquecer. Vamos lá, vamos comigo aqui. Utilização do diagrama causa-efeito. O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para este feito. Então, é o seguinte, o diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relação entre efeito e todas as causas que podem contribuir para esse efeito. Olha o sujeito aí, olha aqui, né? A melhor explicação está aqui. Professor, realmente, professor, esse cara aí está parecendo parece uma espinha de peixe, né? Exatamente, uma espinha de peixe, né? O peixe não tem, os seus ossinhos são fininhos, não é isso? Fininho, né? E todas elas interligam o quê? Um cabeça. A cabeça do peixe naquele cabeção grande, assim, com aqueles olhão assim. Então, aqui é a cabeça do peixe, né? Onde, se eu fosse examinador, eu ia elaborar uma questão seguinte. A cabeça do peixe na espinha do peixe, no diagrama da espinha de peixe, representa o quê? Ia perguntar isso para o cara. Você ia responder o quê, meu amigo? Ei, professor, você está claro, representa o quê? O problema. Então, a cabeçona do peixe lá representa o problema. Nesse exemplo aqui, muito bem elaborado, tá? Tem um conteúdo didático fantástico. Isso aqui eu busquei na internet, não sei da fonte de onde foi. Nós temos o seguinte, qual que é o problema do cara aqui? Alto consumo de combustível. Né? Então, qual que é o problema? Alto consumo de combustível. Aí é o seguinte, você quer aprender, não quer? Então, você tem que vencer suas paixões. Você tem que ter humildade. Alto consumo de combustível. É um problema? Vamos analisar. O alto consumo de combustível é um resultado não desejado? Claro que é, professor. Qual que é o resultado desejado? É o consumo de combustível apropriado. Tá? Professor, quais são as consequências do alto consumo do combustível? Várias consequências, né? Uma consequência, você aumenta o custo operacional da sua empresa. Outro problema, o alto consumo de combustível, você força o motor, tá certo? Você tem um desgaste desnecessário, mais elevado. São efeitos desse problema. Professor, eu quero resolver esse problema. Você quer resolver esse problema? A única maneira de se resolver esse problema é você atacando as causas desse problema. E o diagrama de Ishikawa, ele vai... como é que funciona isso? Isso eu posso falar porque
eu tive oportunidade de facilitar vários trabalhos disso aí, facilitador, eu fui facilitador na Qualidade Total, é onde eu passei na minha vida profissional. Isso me deu uma bagagem muito grande e fez realmente ver como é que funciona, e eu acredito na ferramenta. Como é que funciona isso aí? Primeiro, isso aqui não é feito de uma cabeça só, é fruto da produção de inteligência coletiva. Então você pega as pessoas envolvidas no processo, tá certo? Aqui você vai colocar quem? Os motoristas, tá? O pessoal do posto, você vai colocar o pessoal do que controla esse pessoal, o chefe, gerente, todo mundo, e o cara vai começar a perguntar o seguinte, ó, por que tem alto consumo de combustível? Todo mundo faz as suas anotações, ó, vocês aí no seu caderninho, vocês anotem aí, no caderninho não, que é aquele post-it, não tem aquele papelzinho amarelinho e tal, então vocês anotam os pacotinhos, você vai anotando, né, tudo, que o cara é barbeiro, que o combustível não presta, tá certo? Vai indo, não tem treinamento, está desregulado o motor, não sei o quê, papapá, está colocando naquele post-it, aquele negocinho. Aí, facilitador, você, João, e aí, por que você acha? Olha, eu acho porque o cara não sabe usar as marchas. Ele vai e coloca aqui. É o uso incorreto das marchas. O que acontece? Ele coloca uma marcha pesada, onde tinha que colocar uma marcha leve. Está aqui, uma causa do problema. Esse problema com certeza provoca lá aquele resultado indesejado? Provoca. Aí vai perguntando por quê. Por que tem o uso incorreto? Porque o cara ouve mal, professor. Por que ele ouve a falha na audição, ele não consegue sentir o ronco do motor, professor, porque ele é um problema no ouvido, professor. Ok. Por que ele usa? Porque tem um rádio, ele usa muito, entendeu? Um rádio, o rádio em alto volume, está muito alto o rádio, né, volume alto, não escuto. Vai colocando a causa, o porquê do porquê, a causa da causa, vai montando. Dirige muito rápido, com certeza, se dirige muito, você queima mais combustível. Aí vem por quê que dirige muito? Porque sempre está atrasado, ele é impaciente. Ou seja, isso aqui é método, isso aqui é comportamental. Vamos mais, manutenção insuficiente, falta de conhecimento, pouco treinamento, desatenção, combustível com baixa octanagem, falha manual, né? Falta de óleo, certo? Pressão não registrada, baixa pressão, mistura rica, ajuste de carburador, ou seja, você levanta todas as possíveis causas e detalhe, você organiza essas causas em grandes famílias, método, máquina, material e mão de obra. Pronto, aí você, feito isso, você levantou as causas do problema. Aí eu digo para vocês aí com muita experiência, com muita propriedade, que fica muito mais fácil você resolver aquele problema. Ou você vai eliminando cada uma dessas causas aqui, você faz um plano de ação e atribui aí responsabilidades para você conseguir resolver o problema. Bacana? Ok. Vamos lá, exercício, né? Na gestão da qualidade, o diagrama esquematizado a seguir tem o objetivo de indicar relação entre efeito e as causas e contribui para a sua ocorrência. Causas, efeito, né? Problema, né? É denominado de Ishikawa. Professor, brincadeira, isso cai em concurso, cai, cara. Com certeza, né? Etapas na construção do diagrama de causa e efeito. Um pouquinho de teoria, né? Comigo aqui. Apesar que com a explicação que eu passei para vocês, já tem um modelo mental sobre o diagrama, né? Comece o processo estabelecendo de comum acordo uma definição que descreva o problema selecionado em termos claros, que seja onde ocorre, quando ocorre a sua extensão. Então é o seguinte, primeiro passo é você colocar a cabeça do peixe, é definir o problema. E esse processo, tá, de você enjaular o problema, que eu falo de enjaular o problema, esse processo de você identificar exatamente aí qual que é o problema, não é fácil isso, cara. Não é fácil isso, né? Mas depois que você definiu lá exatamente qual que é o problema, vai embora, tá? Então, vamos lá. Depois que você faz isso, você produz inteligência coletiva. A pesquisa das causas para a construção do diagrama de causa e efeito é feita por um dos seguintes métodos, né? Aí o cara vai, né? Levantando as causas. Aí nós temos aqui as categorias. Olha só, mão de obra, máquina,
mão de obra, máquina, material, método, medidas e meio ambiente. Isso aqui é conhecido como 6M. Atenção, você sabe que aqui é um estudo pragmático, um estudo que aquilo que é cobrado em prova. Aqui não tem o famoso enchedor de linguiça, tá? Tanto é que eu gosto de provar a reação dos meus conteúdos. Eu gosto de passar um conteúdo, passar uma informação e já provo com exercício. O examinador pode cobrar isso de você e já cobrou. Ele quer saber o que é tal dos 6M's. Quais são os 6M's? Agora você sabe. Mão de obra 1, máquina 2, material 3, método 4, medidas 5 e meio ambiente 6. 6M. E aí, professor, o que eu faço, cara? Você tem que colocar no seu HD esse troço aí, não tem jeito, né? Tá? 6M, né? Mão de obra, principal, máquina, material, método, muito importante, medida e meio ambiente. Mão de obra, problemas relacionados com treinamento, qualificação, formação, experiência, motivação, atenção, tá certo? Disciplina, dedicação, relacionamento. Máquina, problemas relacionados, né? Desculpa, causas relacionadas, é problema, né? Perdão. Equipamentos, dispositivos, ferramentas, pressão, precisão, lubrificação, vazamento, manutenção, ajuste, instrumentação, fixação. Material, dimensão, composição, propriedades mecânicas, estocagem, embalagem, transporte. Método, especificação, procedimento, instrução, desenhos, esqueletos. Medidas, padrão de avaliação, acompanhamento que será utilizado, tempo, espaço, peso, quilômetro, etc. E meio ambiente, espaço, temperatura, iluminação, vibração, umidade, poeiras e assim por diante. Com tudo isso aqui, você faz o famoso espinha de peixe, o problema está lá, o cabeção do peixe lá, ok? Professor, quais são as vantagens disso aqui? Primeiro, é um processo que é de construção coletiva com as pessoas, né? Vamos lá. Foco passa a ser o problema através de abordagem integrada. Então, você passa a querer resolver os problemas. E como é que você resolve os problemas? Atacando as causas que produzem o problema. Efetiva pesquisa das causas, né? Isso aqui é muito importante. Você vai para dentro do negócio, né? Eu tive uma experiência muito boa na minha vida, né? Que eu trabalhei no departamento de qualidade total, que era de assessoria da presidência do supermercado, varejo, né? Muito importante essa passagem para vocês. Que era o seguinte, cara, tá? Só para você situar um pouquinho da minha história. Eu era servidor público, certo? Nessa época eu era servidor público, e eu tive uma proposta de uma rede de supermercados para trabalhar lá, né? E uma experiência, 2 anos, eu resolvi, eu ia ganhar mais, né? O Estado está um pouco desmotivado, acontece muito isso na máquina pública. E eu fui e fiquei 20 meses nesse supermercado, depois eu voltei para o Estado, depois do Estado eu pedi exoneração para trabalhar exclusivamente aqui no que eu amo, que eu gosto, que eu lá concurso. Eu sempre digo que não só de pão vive o homem, né? Aí é o seguinte, meu amigo, lá no supermercado, efetiva pesquisa das causas, experiência para você fixar o conteúdo. O supermercado vendia um tal de costelão assado, uma das lojas da rede, que era no bairro, bem uma loja de bairro afastada, chamada Cristo Rei, em Cuiabá, né? E aí, costelo, cara, aí é o seguinte, o que acontece? O pessoal fazia, qual que era o problema? A carne estragada no domingo. Domingo o cara ia pegar a carne para passar cedinho, quando ele abria a câmara fria, porcaria estragada. Entendeu? Porcaria estragada. Por que está acontecendo isso, né? E aí vai porque a carne não sei o que, estraga, e vai indo. Aí Luizão falou, vamos identificar, vamos mapear, né? E aí, eu peguei o pessoal envolvido no processo, fiz o negócio, né? Qual o problema? Carne estragada. A costelão estragado no domingo. Esse era o problema exato. Mas quais as causas? Ele foi pesquisando, pergunta aqui, pergunta ali, vai. Fiz um brainstorm com ele, fiz um Chicago. Claro que depois saiu um plano de ação. O problema era o seguinte, cara, qual que era a causa? É que o pessoal, tá certo, da sexta-feira, atenção, na sexta-feira, tá, o cara, da tarde, ele fazia o molho da carne,
e temperava a carne e não colocava no freezer, porque ele deixava maturação. E ele ia embora e o cara da noite, no último turno, somente na saída que ele colocava no freezer. Esse tempo, tá, era um tempo excessivo, que tinha proliferação de bactérias e gerava esse produto. Então, esse era o problema, essa era a causa do problema. E a gente resolveu. Então, você tem a oportunidade de se conhecer a sua operação, efetiva pesquisa das causas, né? Outro ponto de partida para o uso de outras ferramentas básicas. Depois vai sair um plano de ação, vai ter indicadores, né? Vamos lá. Identifica o nível de compreensão que a equipe tem do problema, né? E, finalmente, nós temos aí de uso genérico essa grande ferramenta da qualidade, né? Exercícios. TCE, Pará, CESP 2016, cargo de analista. O diagrama de Ishikawa tem a finalidade de listar todas as atividades de um processo e apresentar uma sequência lógica do que é realizado em cada uma das etapas. Cara, diagrama tem a finalidade de listar, está errado. O diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, é uma metodologia para a identificação das causas que produzem o problema e seus efeitos. Esse cara ali está falando de quem? Ele está falando da gestão de processos, está falando de quê? De fluxogramas, ó. Sequência lógica, fluxogramas, né? Uma ferramenta muito utilizada em gestão de processos. Então, está errada essa questão. Ok? Vamos lá. Fishbone. Professor, eu sei que o tal do fish significa peixe. Então, você já matou. Atenção, método pragmático. Professor Luiz Antônio na parada. Cara, é o seguinte. Então, o diagrama causa-efeito, diagrama de Ishikawa, tá certo? Espinha de peixe também pode ser chamado de fishbone. É uma alternativa, ok? É uma alternativa em inglês, chama de espinha de peixe, fishbone. Então, isso pode cair na sua prova. E caiu, né? Nós temos aí TRE Amazonas, IBFC 2014, cargo de analista. Olha só, o cronograma de uma obra pode ser perfeitamente controlado e ajustado por ferramentas específicas desenvolvidas com o intuito de apresentar datas, uso de mão de obra e recursos em geral. A ferramenta ideal passa para este fim então vamos lá. Aqui está o comando. Primeira coisa, cara, você sabe que esse fishbone é o diagrama de causa e efeito. Cara, aqui tem alguma coisa a ver com o diagrama de causa e efeito? Não. Então, você já sabe, ó, que esse fishbone aqui não é a alternativa correta. Então, você já elimina esse sujeito aqui. Tá? Professor, cronograma de uma obra. Cronograma. Pode ser perfeitamente controlado e ajustado por ferramentas específicas. Ó, ferramentas específicas, né? Que vão controlar qual que é dessas ferramentas que faz isso aqui? SWOT, não é. SWOT é do planejamento estratégico. Pareto é uma ferramenta de quê? É uma ferramenta de priorização, 80-20, não é isso? Ó? Que a gente vai estudar esse cara, isso aqui é do planejamento estratégico, isso aqui é o diagrama, né, de Ishikawa, né? Ok? Professor, então, por eliminação, eu sei que é o C, PRT, Perter CPM, né? O que é o Perter CPM? É uma ferramenta que faz justamente isso. É uma ferramenta que está vinculada, gente, à gestão de projetos, né? Quando você coloca aqui cronograma, para ser controlado, o que é isso? Gestão de projetos, que nós vamos ter uma aula também sobre gestão de projetos. A gente vai trabalhar uma aula, essa ferramenta PRT CPM, ok? Então, a letra aqui é a letra C. Último exercício da aula de hoje. Cotema FGV 2016, analista. O diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, permite isolar um defeito de má qualidade e agir corretivamente sobre ele. Gente, o defeito, tá? O defeito, ele é um problema ou é uma causa? Ele é uma causa. Então, você não isola a causa, você isola o quê? São os problemas que ficam na cabeça. Então, essa questão está errada. Necessita de um pouco mais de interpretação, mas dá para matar essa questão. Bacana? Encerramos assim esse nosso grande encontro de hoje aí, tá? Diagrama de Ishikawa. Gosto muito de ministrar esse assunto. E, claro, vamos fechar aqui com o encerramento do nosso grande Kaoru Ishikawa. A qualidade começa pela educação e acaba na educação. A qualidade começa na educação e acaba na educação. Profundo, hein? Uma empresa
Porque Progride em qualidade é uma empresa que aprende a aprender, exatamente, né? Então, aquela que progride na qualidade, ela aprende a aprender. E eu falo que eu sou píssico com qualidade, né? Eu gosto. Aprende a aprender, outro conhecimento. Isso aí, ele vai ser abordado lá na teoria de comportamental, através de Peter Singer, que foi a quinta disciplina, né? Ok, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique like.